Olá, meu nome é Keila Kotaira e vou colocar agora na sequência o vídeo da minha defesa de tese de mestrado na área de desenho, gestão e direção de projetos. Esse mestrado eu realizei entre 2018 até 2020 e o tema desenvolvido foi eficiência em avaliação de construtibilidade de edificações no Brasil, inclusive realizando a aplicação dele em projetos BIM realizados aqui no Brasil. O PDF, desse projeto, dessa tese, eu vou estar disponibilizando no link na sequência, por curiosidade. Eu ainda estou no processo nesse momento, eu ainda estou no processo de aguardar o recebimento do meu diploma e também o apostilamento e reconhecimento. Mas vamos lá, os 20 minutinhos foi um desafio aceito e que eu vou estar colocando agora na sequência. Será que carregou agora? Oh meu Deus! Aqui dá pra começar? Regula essa câmera. Acho que é ok, né? Tá. Acho que tá ok, né? E avança slide. Teste de som. Som. Tá pegando som? O problema com o microfone, não sei se pode o suficiente. Eu vou desconectar e conectar o microfone de novo enquanto testa. Bom, espero que esteja dando para escutar e que eu possa estar começando. Será que pode contar a partir de agora? Acho que já está gravando, né? Bom, vamos lá. Acho que agora vamos valendo, né? Olá, boa noite a todos. Cumprimento a todos os membros da banca, professores, doutores e mestres da Universidade Internacional Ibero-Americana, a UNINE. Em especial, a professora e orientadora doutora Mirta Silvana Marim Garato, a quem agradeço imensamente pela dedicação e empenho pessoal na orientação que tornou possível o desenvolvimento deste meu estudo científico. Meus cumprimentos e agradecimentos também ao magnífico reitor da Unini México, Dr. Luiz Alonso Lopes, e aos coordenadores pedagógicos da Funiver Brasil, Funiver Argentina e da Unini México. Agradeço também, em especial, a todos da diligente equipe de suporte que tornaram possível essa apresentação. Aos demais professores, colegas, amigos e familiares, meu sincero muito obrigada pelo prestígio e por estarem ao meu lado durante esta jornada. E, não menos importante, muito obrigada a você que estará dispondo de seu tempo para assistir a esta gravação. Aqui é Keila Kotaira, sou estudante do curso de mestrado em Desenho, Gestão e Direção de Projetos e vou apresentar agora, como projeto final, o tema Eficiência em Avaliação de Construtibilidade de Edificações no Brasil. O contexto que levou ao desenvolvimento dessa pesquisa foram os diversos problemas de construtibilidade em edificações brasileiras, consequentes da baixa construtibilidade e também da quase ausência de trabalhos na área, mais especificamente englobando modelos de avaliação determinísticos que validassem seus fundamentos e variáveis, e que não fossem meramente teóricos. O problema de pesquisa surgiu da questão de como aplicar os conceitos de construtibilidade para a eficiência de edificações no Brasil, para que se concretizasse uma melhor gestão de projetos e consecução otimizada. Como aumentar a edificabilidade? A hipótese foi de que a baixa eficiência em construtibilidade das construções realizadas no Brasil decorreria pela ausência de avaliação prévia de sua própria edificabilidade. A pouca literatura brasileira traduziu o conceito americano de constructability da Construction Industry Institute sem nenhuma consideração, interpretação e adaptação ao cenário brasileiro. Como justificativa, a proposta traz a construtibilidade como conceito definidor da eficiência quantificável e consolidável no cenário brasileiro, em edificações embasado em experiências internacionais sob uma ótica mais pragmática, viabilizando mesmo nos cenários de resistência à mudança, interferências e desistências, através de passos mais aplicáveis e práticos. Essa pesquisa, como objetivo geral,
buscou então propor a aplicação prática da construtibilidade para a eficiência de edificações realizadas no Brasil, com fundamentos mensuráveis e parâmetros aplicáveis. Como objetivos mais específicos, buscou determinar fraquezas e fortalezas, oportunidades e ameaças históricas inerentes passíveis de melhoria. Conhecer literatura e experiências para a avaliação de construtibilidade em entregas BIM e seus resultados. Conceituar o melhor código e seus passos, customizando critérios estrangeiros para o contexto brasileiro. Desenvolver e fundamentar a solução, uma proposta de avaliação de construtibilidade efetiva ao cenário e que contornasse resistências. Calcular a construtibilidade de edifícios em projetos BIM, consolidando uma solução determinística e não subjetiva. Como metodologia da pesquisa de embasamento teórico, foram utilizados os descritores construtibilidade, avaliação de construtibilidade, constructability appraisal. Dos artigos encontrados, 26 deles tornaram-se o referencial para a identificação dos critérios e ponderação da relevância dos parâmetros. Resumindo o levantamento realizado. Segundo Moore, é impossível atribuir um valor único de construtibilidade para o projeto como um todo, devido à alta complexidade que este compreende. Porém, a quantificação da CI americana e australiana, com o complexo Constructability Principles File da CI Austrália de 1996, foi rapidamente descontinuado. Na Ásia, em Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Japão, houve a adoção de um modelo mais simples, direto e prático, cujo desenvolvimento continua na atualidade. Deste levantamento breve, foi fundamentada uma solução ao cenário brasileiro. Com relação ao contexto econômico e ao cenário do setor da construção no Brasil, em cerca de meio século, a economia brasileira vivenciou inúmeras transformações. Nos anos 1970, houveram os governos militares e grandes investimentos estatais. Nos anos 80, com a crise macroeconômica, houve a retração de oferta de capital de infraestrutura e de moradias, a aceleração da inflação e consequente falência do BNH, o Banco Nacional da Habitação. De 1990 aos anos 2000, houve em 1994 o surgimento do Plano Real, que estabeleceu precondições necessárias à expansão sustentada da economia e à retomada de investimentos com o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O programa Minha Casa Minha Vida, MCMV, em 2009, ampliou a concessão do crédito imobiliário para as famílias de baixa renda e houve a formação de capital fixo na construção civil e crescimento econômico com a expansão do emprego setorial. Mas, desde então, é desejada uma maior qualificação e produtividade. Vale ressaltar que, mundialmente, o setor da construção é considerado como gerador de trabalho de baixíssimo status social. Na Malásia, os jovens preferem estar desempregados a trabalhar na indústria da construção devido a práticas trabalhistas arcaicas, trabalho temporário e casual, executado ao ar livre. Tanto em países ricos como nos pobres, as pessoas trabalham na construção civil em casos de necessidade e não de escolha, e deixam o setor na primeira oportunidade. Como agravante maior, ao envelhecimento populacional e desaparecimento dos empregos na construção durante as recessões econômicas e a dificuldade em recuperá-los quando há reversão do cenário, pois a mão de obra na construção civil é mais rapidamente absorvida pelos outros demais setores, que tendem a se recuperar muito mais rapidamente. No Brasil, a construção é o segundo setor com menor participação na educação profissional, perdendo apenas para a agricultura. Dada a contextualização, segue a proposta desta pesquisa para a avaliação de construtibilidade em um sistema de entrega de projetos BIM. Ao cliente aprovar a proposta, iniciam-se os projetos com a confecção dos modelos 3D, visando a aprovação legal e a compatibilização tridimensional interdisciplinar, com a finalidade de se obter a ausência de interferências 3D, também conhecidos como clashes. No modelo 3D compatibilizado, além da documentação técnica respectiva, é também direcionada à execução do modelo 4D. Neste modelo 4D se realiza a atribuição de tarefas no cronograma e compatibilização de seus tempos de execução, buscando a eliminação dos conflitos de tempo, bem como o Point Takeoff, o QTO. Do QTO quantitativo extraído, realiza-se a composição dos orçamentos 5D, porém a extração dos dados quantitativos também possibilita realizar a pontuação, o Buildability Score,
da avaliação de construtibilidade. Após o Buildability Score ser aprovado e o orçamento ser liberado para o setor de compras, possibilita-se, então, o início da construção. Com adaptações ao cenário brasileiro, é possível a adoção de propostas semelhantes à do Code of Practice, utilizado pela Building and Construction Authority de Singapura. A Buildability Score, a pontuação de construtibilidade dessa proposta, considera uma somatória que totaliza 100 pontos, sendo ela composta por 40 pontos de sistemas estruturais, incluindo a cobertura, 40 pontos de sistemas arquitetônicos e de vedações e 20 pontos de outros complementares MEP, de instalações prediais mecânicas, elétricas e hidráulicas. O trabalho desenvolvido inclui tabelas utilizadas para se computar a pontuação total, incluindo a adaptação proposta dos componentes MEP. Foram analisados 3 diferentes projetos BIM de edifícios brasileiros. O projeto 1 é uma tipologia padrão institucional de uma creche de 690 metros quadrados, uma edificação térrea feita com concreto armado em loco, com alvenaria de blocos cerâmicos e telhas de barro, cujo score mínimo é de 60 pontos. O projeto 2 é uma torre corporativa mista de escritórios e teatro para eventos com 21 pavimentos, 90% comercial e 10% institucional, realizado em concreto armado em loco, com vedações mistas de blocos e placas. A área edificada total é de 17.697 metros quadrados e score mínimo de 71,40 pontos. O projeto 3 é uma edificação comercial de escritórios mais horizontalizada com 3 pavimentos, realizada em concreto armado em loco, vedações mistas de blocos e placas e com telha fibro cimento sobre laje, com área total de 2.650 metros quadrados. O projeto 1 é a creche tipo C, uma tipologia padrão desenvolvida entre 2013 e 2015 para o Programa Atual Infância do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Possui capacidade de atendimento de até 120 crianças em 2 turnos, matutino e vespertino, e mais 60 crianças em período integral. É uma edificação térrea com mínimo requerido de Buildability Score de 60 pontos na cor cinza. A creche possui dutos de sistema de exaustão de coifa na cozinha e sistema de climatização com splits individuais de pequeno porte, compostos de evaporadoras e condensadoras. Mas, por ser térrea, não tem elevadores e, portanto, o cálculo referente aos sistemas MEP seguiu a regra proporcional de 9 mais 9 mais 2, computando hidráulica, elétrica e os suportes MEP. Porém, ainda que utilizasse tijolos cerâmicos e telha de barro com arquitetura simples e extremamente racionalizada, conseguiu atingir a pontuação mínima exigida com 69,79 pontos, que segue na cor dourada. Foi realizado um rápido estudo com sugestões de otimização, incluindo pilares pré-moldados e armadura pré-fabricada. Telhas cerâmicas foram substituídas por metálicas, tijolos em paredes internas foram trocados por divisórias com montagem seca. Para otimizar a execução, também seria preciso solucionar compatibilização de vigas de entorno em contra-tubulações e prever todos os suportes MEP. Com poucas alterações, a diferença em pontuação é considerável. O Buildability Score otimizado está representado na cor preta. O segundo projeto é um edifício comercial AAA, com escritórios, área de eventos e teatros em São Paulo, capital, na região sudeste do Brasil. Sua previsão de entrega é para 2022. Possui arquitetura neoclássica e foi projetado de acordo com LEED, Leadership in Energy and Environmental Design. Possui 5 subsolos de garagem, um térreo, 14 pavimentos e uma casa de máquinas, totalizando 21 pavimentos, além do grande teatro anexo, com altura de 5 pavimentos equivalentes ao do bloco principal de escritórios. Com relação às áreas ocupadas pelas atividades, 90% são referentes à área de escritório e 10% à de teatro, totalizando o mínimo requerido na cor cinza de 71,40 pontos para esse edifício. Dentre os projetos analisados, foi o com maior requisito mínimo para aprovação. Mesmo com o estilo neoclássico, a repetição nos pavimentos tipo de escritório do 6º até o 12º andar, com 9 elevadores e presença de ar-condicionado, adotou a proporção 6 mais 6 mais 6 mais 2 nos sistemas MEP. O edifício corporativo misto, mesmo tendo menor repetição estrutural, possui vedações arquitetônicas que atendem ao LEED e tem maior eficiência construtiva, pois também nas certificações de sustentabilidade são exigidas soluções eficientes em vedações para se obter maior conforto térmico acústico e lumínico a um custo-benefício justo. A torre obteve o menor score de estrutura dentre os projetos analisados, mas também o maior de arquitetura. Totalizou 85,05 pontos de Buildability Score, que segue na cor dourada. O requerido na cor cinza era de 71,40. Não seria, portanto, necessário propor nenhuma alteração para melhoria na construtibilidade. Ainda assim, o Buildability Score, otimizado na cor preta, levou em consideração maior padronização na tipologia de luminárias, interruptores e tomadas, previsão de todos os suportes MEP,
maior padronização em tamanhos de esquadrias e a adoção de concreto completamente prefabricado na parte estrutural, dessa forma totalizando 96,01 pontos. O projeto 3 é a sede do Ministério Público do Estado do Paraná, em Cascavel, região sul do Brasil. O projeto foi realizado em 2019 e será executado a partir de 2020. É uma edificação comercial de esquina com 3 andares de escritório, cobertura técnica e cisterna semi-enterrada. De estilo contemporâneo, com fachada de vidro, placas cimentícias e elementos vazados de concreto, telhas de fibra cimento sobre laje de concreto e painéis fotovoltaicos. Possui equipamentos de ar-condicionado VRF e elevadores. A estrutura é de concreto armado moldado em loco, em contraste com o projeto 2, ele é uma construção mais horizontal e, portanto, não se beneficia da repetição de mais de 6 pavimentos tipo, mas, por outro lado, apresenta maior repetição de elevações de elementos estruturais e, dentre os projetos analisados, foi o com de maior score estrutural. O score original de 84,33 pontos está na cor dourada. O mínimo requerido na cor cinza era de 65 pontos. Foi aprovado com folga, portanto, e não seria também necessário propor nenhuma alteração. Na otimização, que está na cor preta, foi levada em consideração a previsão de todos os suportes MEP, maior padronização dos tamanhos de janelas, troca total das paredes internas de blocos cerâmicos por drywall em gesso e troca do sistema construtivo de concreto moldado em loco pelo pré-moldado. Dessa forma, totalizou um buildability score otimizado de 95,64 pontos. No diagnóstico e conclusões, as construções horizontais, como as do projeto 3, não se beneficiam do bônus de repetição de pavimento típico em mais de 6 andares, mas possuem maior facilidade em repetição estrutural de vigas e pilares. Já construções verticalizadas, como as do projeto 2, mostram bem este contraste em relação ao projeto 3. Apesar do menor score na estrutura, dentre os projetos analisados, obteve pontuação mais alta em vibrações arquitetônicas que atendem ao LEED. Há, portanto, equilíbrio justo que não privilegia uma condição vertical em detrimento de uma horizontal, ou vice-versa. O mesmo equilíbrio proporcional foi alcançado nos ajustes das disciplinas MEP, mesmo na situação em que não haja mecânica, como foi observado no projeto 1. Comprovou-se que a avaliação prévia, aliada às informações presentes em projetos BIM, demonstra que as decisões de projeto têm efeitos diretos em construtibilidade. A separação entre estrutura, arquitetura, MEP e ela permite pontuações individuais das disciplinas em contexto amplo, mas também possibilita verificar como a modificação e compensação entre os sistemas podem interagir na produção de um edifício. A proposta demonstrou uma adaptação eficiente, direta e determinística nos projetos analisados. Esse método ele pode ser utilizado por qualquer tipologia de edificação e, apesar de ter se voltado ao cenário brasileiro, pode, com ajustes necessários, ser adotado também em outros países. Por fim, o tema da construtibilidade é vasto e é impossível tratá-lo completamente em um único trabalho. Recomendações de vetores futuros de aprofundamento incluem o Generative Design, com a automatização das opções geométricas tridimensionais do design da forma do edifício, que se autogeraria com critérios de construtibilidade, de modo semelhante ao que já está sendo buscado na indústria da manufatura e produção. Orçamentos racionalizados, automatizados com ferramentas BIM 5D, buscando-se o menor custo imediato estimado possível sem impactar a produtividade ou a solução de melhor construtibilidade. Facilities Management, FM, também conhecida como manutenção predial com softwares de gestão de manutenção predial e de condomínios, com soluções de construtibilidade para o ciclo de vida de uma construção em operação, como resposta a possíveis patologias construtivas futuras. Critérios sustentáveis como o da Green Building ou os da LEED, dentre outros selos verdes, são complementares às avaliações de construtibilidade e possibilitam a coesão na automatização, como foi visto no projeto 2. A introdução do terceiro S do BCA, o Single Integrated Elements, elementos únicos integrados, a construção modular e elementos pré-fabricados de melhor tecnologia. Neste caso, a pré-fabricação promoveria maior industrialização na construção e melhora com relação à rejeição dos trabalhadores neste setor de trabalho. Outra sugestão envolve o Buildability Score mínimo em licitações e não somente a exigência de entregas de projetos BIM, também para a melhora da atratividade e motivação de equipes de construção em canteiros de obra. Por fim,
Mas não menos importante, segue também uma recomendação de se criar uma proposta futura para a construção pesada, com a criação de um modelo de avaliação de construtibilidade para se obter o Buildability Score da construção de infraestrutura urbana, adaptado ao contexto, de modo também determinístico, prático e não subjetivo. Muito obrigada e um grande abraço a todos.